Olá, eu sou o professor Marcelo Limão. Estou aqui para apresentar mais uma videoaula de gestão empresarial na série Matemática. Nessa videoaula, nós vamos procurar aplicar o que aprendemos sobre solução de sistemas de duas equações do primeiro grau a duas incógnitas, a partir de dois exemplos, dois problemas que o autor Newton Lapa coloca na sua bibliografia. O interessante aqui é que aplicar o que se aprendeu, o conceito que foi aprendido, tornar ele aplicável, torna o aprendizado mais motivador, torna o aprendizado mais interessante. Então aproveite essa oportunidade. Outra coisa que eu gostaria de destacar é que você já percebeu quando você tem um exercício de matemática para fazer, ele é difícil de resolver, para você ele está difícil, mas você aceitou o desafio, conseguiu resolver o exercício, comparou com o resultado certo do exercício e percebeu que acertou? É uma sensação muito boa, não é? Então eu convido a todos a experimentar cada vez mais dessa sensação. Aproveite essa aula para isso, tá bom? Obrigado! Utilizando ainda o nosso autor de referência, Newton Lapa, e ainda dentro do seu capítulo 3, sistemas de duas equações do primeiro grau a duas incógnitas. Bom, a partir do exemplo 2, o autor ajuda a gente a entender como aplicar os sistemas de duas equações a duas incógnitas. Então está aqui escrito o exemplo 2 do autor, vamos dar uma lida no seu enunciado. Maurício recebeu seu salário de R$ 1.940 em notas de R$ 50 e de R$ 20, num total de 49 notas. Ele deu todas as notas de R$ 20 à sua filha Thaís. Pai generoso esse Maurício, né? Qual foi a quantia que Thaís recebeu? Então veja, para poder solucionar um problema como esse, nós temos, na verdade, 3 etapas. A primeira etapa é o seguinte, é definir quais são as incógnitas que o enunciado do exercício apresenta para a gente. A segunda etapa, após definir as incógnitas, seria construir as equações a partir da interpretação e da definição das incógnitas que estão no enunciado. E a terceira etapa, a etapa final, é resolver o sistema. A gente vai ver que a interpretação do enunciado vai redundar para a gente num sistema de duas equações a duas incógnitas. Muito bem. Então veja, antes mesmo de começar a definir as incógnitas, o que a gente tem que achar aqui nesse problema, não é? Veja, a pergunta é qual foi a quantia que Thaís recebeu. Mas a quantia que Thaís recebeu é uma quantidade em reais, tá certo? Em unidades monetárias. E o que a gente vai conseguir definir aqui, a partir do enunciado, é quantas notas, porque o pai dela, o Maurício, deu todas as notas de R$ 20 para ela. Então, o que a gente vai conseguir é exatamente achar a quantidade de notas, de R$ 20 que Thaís recebeu. Ao definir essa quantidade de notas, tá certo? A gente multiplica por R$ 20, que é cada uma das notas, e a gente vai ter a quantia que Thaís recebeu. E aí sim a gente vai poder dizer se o pai da Thaís é generoso ou não. Vamos ver que quantidade é essa. Está aqui reescrito o enunciado do exemplo 2, liberando espaço na nossa lousa. E vamos à primeira etapa, que é definir as incógnitas. Quais seriam as incógnitas desse problema? Bom, vamos chamar então de x e y, tá certo? Mas vamos chamar de x o quê? O número de notas, de 50 reais. Ok? E vamos chamar de y o número de notas de R$ 20, que são as notas que a Thaís ganhou, tá certo? Definida essa primeira etapa, definidas as incógnitas, vamos então à segunda etapa, que é construir
Bom, tem que reler o enunciado do problema e, interpretando ele, tentar transformar em equações. Uma coisa aqui, já o enunciado nos diz, veja, eu não sei quantas notas de 50 e eu não sei quantas notas de 20, mas eu sei que o total de notas de 50 e de notas de 20 são 49, ou seja, x mais y é igual a 49. Não é? O número de notas de 50 somado ao número de notas de 20 dá um total de 49 notas, tá certo? Bom, uma outra inferência que podemos fazer a partir do enunciado é o seguinte, veja, o Maurício recebeu um total de R$ 1.940. Agora, para dar esses R$ 1.940, tinha lá uma quantidade de notas de 20, tá certo? E uma quantidade de notas de R$ 50. Que quantidade é essa? Quantas notas de R$ 50, tá certo? É o que a gente quer achar. E quantas notas de R$ 20? É o que a gente quer achar. Agora, o número de notas de 50 vezes R$ 50 somado ao número de notas de 20 vezes R$ 20 vai dar quanto? 1.940, que é o salário total, certo? Então, essa etapa aqui é um pouco difícil, precisa exercitar um pouco para criar habilidade, não é? Na interpretação do enunciado para conseguir construir as equações, mas a partir daqui, ó, temos um sistema de duas equações a duas incógnitas, o x e o y. Agora vamos para a terceira etapa, que é justamente resolver o sistema. Aqui está novamente reescrito o sistema, liberando novamente espaço da lousa. E vamos resolver esse sistema pelo método de substituição, tá certo? Então, pelo método de substituição, o que a gente faz? A gente pega aqui, por exemplo, a primeira equação, isola o valor e aí substitui esse valor de y que foi isolado na segunda equação, tá certo? A gente pega aqui, vamos já aqui em cima reescrever essa primeira equação. Como é que a gente isola o y? O y aqui é igual a quê? A 49, não é isso? O x passou para o segundo membro, menos x. Então, esse y aqui, ó, que vale 49 menos x, nós vamos substituir nesse y e aí vamos determinar o que? O valor de x. Vamos lá? Então deixa eu reescrever aqui, 50x mais 20y, mas quanto vale o y? O y vale 49 menos x. É igual a quê? 1940. Então tá aqui, fazendo a substituição do y. Dando prosseguimento na solução, vamos eliminar aqui o parênteses, tem uma multiplicação, não é isso? Então fica aqui, 50x, 20 vezes 49 é 980. 20 vezes menos x, menos 20x. Ok? Igual 1940. Vamos passar para cá, para ganharmos espaço. Então, aqui 50x menos 20x, 30x. 980 passou para o segundo membro, menos 980, né? Somado lá aos 1940, vocês podem conferir, dá 960. Então, se 30x é 960, o 30 passou para lá dividindo, o x vai ser igual a quê? 960 dividido por 30 vai dar 32, tá certo? 32, mas o x, vamos lembrar, o x é o quê, hein? Ah, o x é o número de notas de 50 reais, tá certo? Opa, perdão, de 50 reais. Deixa eu colocar os reais aqui. Então, se eu sei que o x é o número de notas de 50 reais, eu posso, por exemplo, na própria primeira equação aqui, determinar o valor de y, não é isso? O y é o quê? O número de notas de 20.
Então, o y, vamos colocar aqui, é igual a 49 menos x, mas o x deu quanto? 49 menos 32. Então, o y é igual a quê? O y é igual a 17. 17 é o número de notas de R$20. Certo? Então, esse foi o presente da Thaís, tá certo? Ela ganhou 17 notas de R$20. Agora, a pergunta inicial, deixa eu colocar aqui. A pergunta inicial do problema não era quantas notas de 20 ela recebeu, mas qual a quantia em reais, tá certo? Precisamos fazer a multiplicação. A resposta é a seguinte: são 17 notas de R$20, tá certo? Esse valor aqui dá R$340, e partindo do princípio que o Maurício, o pai dela, o salário total foi 1.940, poxa, R$340 para a filha é um belo de um presente, tá certo? Então tá aqui a aplicação de sistemas de duas equações, duas incógnitas, para solucionar um problema típico como esse aqui do exemplo 2. O que nós vamos fazer agora é resolver mais um exemplo do autor, que é exatamente o exemplo 3. Vamos acompanhar? Então está aqui mais um exemplo que o autor nos oferece para que a gente possa aplicar o método de duas equações a duas incógnitas. Ok? Então vamos ler o enunciado do exemplo. Para pagar uma dívida, propus ao banco o credor dar meu apartamento, recebendo de troco R$91.000 em dinheiro. O banco fez outra proposta, que consiste em dar meu carro e mais R$91.000 em dinheiro. Se o carro e o apartamento juntos valem R$278.000, quanto vale cada um e qual o valor da dívida? Então veja, o que o enunciado primeiro está pedindo? Quanto vale cada um? Quanto vale o carro e quanto vale o apartamento? Né? E qual o valor da dívida? Tem que se determinar 3 valores aqui a partir desse problema. Será se é possível? Vamos ver. Vamos utilizar a primeira etapa, que é a definição das incógnitas. Vamos trabalhar com x e y, que a gente já está acostumado. Vamos chamar de x o quê? X vai ser o valor do apartamento. E y vai ser o quê? Vai ser o valor do carro. Ok? E a partir da definição dessas duas incógnitas, vamos procurar construir quais seriam as nossas duas equações para chegarmos num sistema. Então, para isso, vamos reler o enunciado, tá certo? Ó, para pagar uma dívida, propus ao banco credor dar o meu apartamento. Então, o meu apartamento, o valor do apartamento não é X? O meu apartamento menos R$91.000. Ah, por que menos? Porque o banco vai me dar de troco. O valor do apartamento menos R$91.000 é a dívida, tá certo? Mas o banco falou assim: não, seu Marcelo Limão, faz o seguinte, ó, vou te fazer uma outra proposta igual, dá o seu carro, o carro é o Y, tá certo? Dá o valor do seu carro mais R$91.000, a gente encerra a dívida, ok? Então aqui é um pouquinho difícil de perceber, mas faz uma leitura novamente aqui do enunciado, veja se você não consegue sozinho perceber como eu encontrei essas duas equações. Dá um pause aí no YouTube, você pode voltar o vídeo, ok? Eu vou seguir em frente aqui, vamos lá. Bom, apenas uma equação eu não construo um sistema, eu preciso de uma segunda equação para poder sim resolver o sistema. Olha aqui o enunciado, o que ele fala no final. Se o carro e o apartamento juntos, ou seja, se o valor do carro mais o valor do apartamento juntos vale R$278.000, opa, já tem aqui a minha segunda equação, tá certo? O valor do carro mais o valor do apartamento dá R$278.000.
Então, a partir daqui, eu tenho um sistema de duas equações a duas incógnitas e eu posso ir para a terceira etapa, que é a solução, não é? Eu vou só reescrever essa primeira equação. Veja essa primeira equação aqui, ó. Vou reescrever ela. Você concorda que o y passou para o primeiro membro, vai como menos y? Então, ó, x menos y é igual a quê? Menos 91.000 passou para o segundo membro, mais 91.000. Então, somado, 182.000, tá certo? X menos y é igual a 182.000. E a de baixo permanece a mesma, ó. X mais y é igual a 278.000. Então, veja que sisteminha joia que a gente tem aqui. Eu acho que tá aqui o sistema reescrito, tá certo? A terceira etapa é resolver o sistema. Vamos resolver aqui. Me parece que o método mais indicado é o método de adição, não é? Que consiste no quê? Fazer uma somatória. Vamos puxar a barra. Veja que o menos y e o mais y já estão aqui indicados da forma que a gente pode cancelá-los, não é isso? Então vamos fazer a adição. X mais x, 2x é igual a quê? 182.000 mais 278 costuma dar 460.000. Se 2x é igual a 460.000, portanto x vai ser igual a 460.000 dividido por 2, não é isso? Que dá 230.000. Então veja que eu já consegui definir aqui, x era o que? Era o valor do apartamento, não é isso? Já tenho definido qual que é o valor do apartamento. Agora, se eu tenho o x valendo 230.000, eu vou escolher aqui, substituir o x na segunda equação. Então eu vou colocar aqui, ó, vamos trazer essa segunda equação para cá. Vamos aqui, ó. O x vale quanto? 230.000. 230.000 mais y é igual a quê? 278.000. Tá certo? Aqui a segunda equação. Então, se eu tenho essa situação, eu posso determinar o valor de y. O y aqui vai ser igual a quê? 278.000 menos 230.000. Isso costuma dar 48.000 reais. Opa! Então, duas das primeiras perguntas que foram formuladas, deixa eu colocar aqui pra gente, duas das primeiras perguntas que foram formuladas, a gente já determinou, não é? Então, a gente já sabe o valor do carro. Qual que é o valor do carro? O valor do carro, 48.000. Vou colocar aqui, ó, 48.000. Né? Qual que é o valor do apartamento? A gente determinou x aqui para o valor do apartamento. O apartamento, 230.000. Certo? Temos já aqui o valor de x e de y. Vou colocar aqui valor do carro. Agora ainda não está respondida a terceira pergunta, não é? O terceiro valor. Qual o valor da dívida? Como é que a gente pode raciocinar em cima disso? Veja aqui o nosso sistema inicial, colocar o nosso sistema inicial e dá uma examinada aqui na primeira equação, essa que está sublinhada de vermelho. Veja, o valor do meu apartamento menos 91.000 reais é o que? A dívida, tá certo? Aqui eu tenho a dívida. Olha aqui no segundo membro, o valor do meu carro, que foi a contraproposta do banco, o valor do meu carro mais 91.000 reais também dá o valor do quê? Dá o valor da dívida. E faz sentido, né? Tem que ser o mesmo valor. Essa dívida que dá aqui nesse primeiro membro tem que ser igual ao valor dessa dívida que dá no segundo membro. Ora, vamos pegar essa dívida aqui, ó, o primeiro membro, que é x menos 91.000 reais. Né? Eu vou reescrever ela aqui, ó. Vamos colocar ela aqui. Então,
x menos 91 mil reais é igual ao quê? A dívida, eu vou chamar de D a dívida, tudo bem? O valor da dívida eu vou chamar de D. Então x a gente sabe qual que é o valor de x? É o valor do apartamento, ó. 230 mil reais menos os 91 que inclusive o banco daria de troco, é igual o valor da dívida. Então, portanto, a dívida é igual a quê? 230 menos 91 mil reais, a dívida é uma dívida de 139 mil reais, ok? Então aqui, conforme o exercício pediu inicialmente, determinamos o valor do apartamento, o valor do carro, e tendo esses valores definidos eu consegui saber, aplicando na primeira equação inicial, não é? Essa aqui, eu consegui saber qual que é o valor da dívida, tá certo? Bom, então agora, gente, não adianta só ficar assistindo minhas aulas, tá certo? Tem que praticar. Vocês têm 3 exercícios para resolver na lista de exercícios, que eu vou colocar eles aqui, quais são, tá certo? Vocês precisam ir lá na bibliografia, tá certo? Do Newton Lapa. Vocês vão lá na página 14, e lá na página 14 tem os exercícios de aplicação. Exercícios de aplicação. Quais que eu selecionei para vocês exercitarem? Então tem que fazer o exercício 9, fazer o exercício 11 e fazer o exercício 13, ok? São 3 exercícios de problemas de aplicação de sistemas de 2 equações a 2 incógnitas. Bom trabalho para vocês, bom exercício, espero que vocês tenham gostado da aula. Um abraço.